Você é uma empresa e vende seus produtos para outras empresas, tem dificuldades para cobrar e negociar com o devedor, sua inadimplência ela está crescendo cada vez mais e você quer saber como cobrar e negociar com o devedor de forma eficiente? Se a resposta for sim, então fica aqui comigo que eu vou te ensinar a como cobrar e negociar os títulos vencidos com o devedor. Bom, se você ficou até aqui é porque você quer saber como reduzir a inadimplência, como cobrar e negociar com o devedor. Bom, existem várias maneiras para que isso seja feito, mas o principal é ter em mente que existem diversos tipos de devedores, cada um deles age de uma forma. Mas o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo hoje é ensinar a você a como negociar e cobrar desses devedores, e especificamente de cada um deles. Neste vídeo eu vou te dar um mapa a ser seguido no momento da cobrança empresarial, principalmente em vendas B2B, ou seja, de empresa para uma outra empresa. Vamos lá então? Vou começar com os slides. Então pessoal, em primeiro lugar eu queria pedir para você que está nos assistindo ou que já acompanha aqui o nosso canal, você curta esse vídeo, não deixe de curtir esse vídeo e se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como esse aqui que nós estamos fazendo. Em breve nós vamos lançar vários outros vídeos relacionados à cobrança judicial, à cobrança extrajudicial e à cobrança empresarial como um todo. Então se inscreve e curte esse vídeo. Vamos começar mais essa videoaula onde eu vou ensinar a como cobrar e negociar com o devedor. Uma das principais tarefas a serem feitas inicialmente é identificar quais tipos de devedor com os quais a sua empresa está lidando. Esse é mais um passo para a redução da inadimplência da sua empresa. Aprender como cobrar e negociar com o devedor. O principal nesse momento é ter em mente quem é o devedor e cobrá-lo de acordo com o seu perfil. Isso certamente aumentará a entrada de receita em seu caixa. Na maior parte dos casos, os devedores ou desejam adquirir mais tempo para realmente efetuar o pagamento ou simplesmente têm o desejo de não pagar e usam das mais variadas desculpas somente para ganhar tempo. Dessa forma, vale destacar que existem diversos tipos de devedores, sendo que para cada um deles é preciso posicionar-se adequadamente, visando sempre o recebimento do crédito. Diante disso, vamos identificar os tipos de devedores. Vamos a eles? Lembrando que, quando o devedor se exime do pagamento, não fixa datas, o ideal é passar para o próximo passo do plano de cobrança, pois ele não está priorizando o pagamento a você, mas a outros credores. Então agora fica aqui comigo, presta bastante atenção, que eu vou falar do primeiro tipo de devedor e que certamente você já deve ter passado ou já deve ter sofrido, ouvido algumas dessas desculpas dele. Vamos lá? O primeiro deles, o primeiro tipo de devedores, que eu gostaria de citar, é aquele que diz que só quer pagar o principal. É o principal e olhe lá. O débito já está vencido há meses, porém ele não quer pagar a multa, não quer pagar a correção, não quer pagar juros e nenhuma outra forma de reajuste dos valores. Muitas vezes pode pagar, mas não quer efetuar o pagamento. Nesse momento é necessário expor os prejuízos e que não há qualquer irregularidade na cobrança, sendo que, como já cansei de dizer, um contrato de compra e venda é fundamental. Inclusive, em um dos nossos artigos chamado 7 dicas matadoras para a redução da inadimplência, eu já falei sobre a questão do contrato. Tá? Ele é fundamental na hora de cobrarmos, por exemplo, a multa, juros, correção. Tudo bem que tanto juros quanto correção, eles podem ser cobrados legalmente,
Porém, com o contrato, fica mais fácil cobrar o devedor. Vamos iniciar agora com o segundo tipo de devedor, que é aquele que quer parcelar a perder de vista. É curioso porque esse devedor parece querer pagar. Eu digo parece, pois em alguns casos ele paga a primeira, a segunda ou até mais, mas depois ele simplesmente desaparece. Nesse caso, é importante que o acordo seja realizado. Todavia, é preciso que existam garantias para o recebimento, como por exemplo uma confissão de dívida. Sendo que nós não recomendamos o uso de modelos de internet. Agora nós vamos passar para o terceiro ponto, que é o devedor que finge desconhecer o débito, que finge não conhecer os cobradores. Esse tipo de devedor ele simplesmente some e nega o débito. Diz que não sabe do que se trata, que a cobrança é totalmente indevida, que já pagou e uma série de outras desculpas para desviar realmente o foco da cobrança. Alguns chegam até a ameaçar com uma ação judicial e é preciso ser firme. Mas como cobrar e negociar com esse devedor, que é um devedor que tenta ludibriar o credor? Para menos experientes, essa tática talvez ela possa até funcionar até um certo ponto, mas tais narrativas são facilmente derrubadas, como por exemplo, olha, a mercadoria foi entregue no seu endereço, o produto foi entregue na sua loja, na sua empresa, a sua empresa recebeu uma nota fiscal, um funcionário assinou essa nota fiscal, nós fizemos essa cobrança por e-mail, ela não foi negada em nenhum momento. E existem ainda uma série de outros fatores que podem ser utilizados para esse tipo de devedor. Vamos passar para o próximo tipo de devedor? Como cobrar e negociar com o devedor que conta inúmeros problemas. A tragédia da vida real. Olha, alguém na família adoeceu, algum parente próximo morreu, ele se acidentou, coisas do gênero, que na realidade, em muitos dos casos, elas são ditas na tentativa de sensibilizar o credor. Óbvio que em alguns casos tragédias realmente acontecem. Todos nós temos problemas. Todavia, venhamos e convenhamos, a maior tragédia para qualquer empresário é a inadimplência. É ver a sua empresa com a iminência de fechar as portas em razão de devedores que não quitaram os débitos, que não honraram com seus compromissos. O que acontece muitas vezes é que alguns devedores resolvem utilizar de tais argumentos fantasiosos com a intenção de ganhar tempo ou de simplesmente interromper o pagamento do débito. Em alguns casos, é impossível descobrir quem está falando a verdade e quem não está. Diante disso, como cobrar e negociar com o devedor que apresenta esse tipo de postura? Simples. Mostre a ele que realmente sente pelo ocorrido, mas defina uma data para o pagamento. E, principalmente, siga o plano de ação de cobrança. Inclusive, nós temos um outro vídeo aqui no canal, o qual nós estamos falando como funciona, estamos explicando como funciona o plano de ação de cobrança. E ainda nesse vídeo aqui eu vou falar mais um pouco dele para que vocês possam entender. Vamos ao próximo item. Como cobrar e negociar com o devedor que age deixando a vida lhe levar. Deixo a vida me levar. Alguns irão ignorar a cobrança, outros irão esperar para ver o que dá, se realmente uma ação judicial vai ser interposta. Esse tipo de devedor é daquele que desliga o telefone, é aquele que rasga a intimação judicial e por aí vai. Ele quer chegar no último minuto, no último segundo, para ver o que acontece e aí então negociar. O principal nesses casos é alertar o devedor para os perigos da sua inatividade. Assim, indique que caso ele não pague, que o caso será levado para o setor jurídico
E além disso, seja claro ao dizer que quando medidas judiciais são tomadas para a recuperação do crédito, tudo será muito mais custoso para ele. Terão que ser pagas custas judiciais, custas com protestos, enfim. Demonstre que há um risco maior pelo fato dele simplesmente ficar inerte diante da cobrança. Como cobrar todos os tipos de devedores acima indicados nos outros slides que eu falei? Como cobrar esses devedores? O que eu mostrei foram apenas alguns perfis dos diversos perfis de devedores existentes. Mas a pergunta que fica é: como cobrar e negociar com esses devedores? Sendo bem honesto, não existe nenhuma receita de bolo. Todavia, existem alguns padrões de comportamento que são identificáveis, outros não. Entretanto, algumas atitudes do credor, independente do perfil do devedor, devem sempre ser adotadas. Vamos a elas? Primeira coisa que você deve ter em mente é: o devedor não é uma vítima, alguém digno de pena. Aliás, a pessoa jurídica sequer é dotada de sentimentos. A cobrança está sendo realizada a outra empresa e não uma pessoa. Dessa forma, procure fazer uma cobrança de forma educada. Entretanto, mostre a insatisfação com os atrasos. Além disso, você precisa definir datas, agendar prazos e, principalmente, mostrar ao devedor que a cada passo, a cada dia que passa, as coisas ficarão mais complicadas para ele. O segundo, apesar de que aqui no nosso slide está como A e B, eu acabei que eu inverti, mas não tem problema. O segundo, não tenha medo de arranhar a relação comercial. Olha, essa é realmente uma das situações mais corriqueiras que nós temos com devedores. Eu posso até contar um caso nosso de um cliente e que o débito dele, à época, era de R$200 mil. Ele disse que não precisava encaminhar para o jurídico, que era desnecessário, e deixou ao devedor efetuar compras, em alguns casos, pasmem, até sem nota fiscal. E o que aconteceu? Essa dívida cresceu, se tornou uma dívida de R$500 mil. Quando nós fomos cobrar essa dívida de R$500 mil, que só tínhamos um comprovante de retirada da mercadoria, a empresa já tinha fechado as portas, os devedores já tinham desaparecido, e isso se transformou em um processo judicial que hoje já deve estar tramitando há uns 3 ou 4 anos, e é um processo que, diante das atualizações, hoje já está girando próximo de R$1 milhão. Então o cliente teve um prejuízo gigantesco por conta da suposta amizade que ele teve diante da relação comercial que ele tinha com esse devedor. O que acontece? Porque eu disse isso tudo para antes de eu entrar aqui no âmago da questão. Em alguns casos, os credores eles têm medo, né? Isso é normal, de colocar em risco uma relação comercial duradoura, supostamente valiosa, o que algum dia foi muito lucrativa. Mas nós estamos falando de empresas que vendem para outras empresas. E em todos esses anos, eu percebo que, nesses casos, credor e devedor acabam criando um laço de amizade, uma espécie de camaradagem, que de certo modo pode ser extremamente prejudicial ao negócio. Eu já tive, como eu citei, clientes que tiveram dívidas homéricas, pois, entre aspas, conheciam o devedor. Em um dos casos, como eu já disse, o prejuízo está próximo de R$1 milhão. O que acontece muito é que devedores eles querem continuar comprando, mesmo quando a empresa já não está bem das pernas. Mesmo quando a empresa já tem grandes problemas financeiros. E o que fazer
para evitar prejuízos com esses devedores. Vamos ao próximo slide. Como não criar uma bola de neve em dívidas com devedores recorrentes? O que fazer para evitar prejuízos com esses devedores? Investigue a situação financeira do devedor. Somente assim você vai poder calcular o risco no momento em que for vender e não decidirá somente pela amizade, mas sim pelas informações financeiras do devedor. E hoje existem diversos tipos de programas que fazem essa pesquisa de Serasa, né? Depois, no próximo momento, nós vamos falar sobre a questão da análise de crédito, mas é basicamente isso. Precisa ser realizada uma análise de crédito. Isso é o fundamental. Vamos lá. E o segundo, interrompa ou reduza prazos para pagamento. Olha, eu sei que para alguns clientes isso é complicado, mas o ideal é que a partir da primeira inadimplência as vendas sejam interrompidas imediatamente. Isso para que o débito não se transforme em uma bola de neve. Por incrível que pareça, alguns credores ainda querem manter esse tipo de cliente. E para esses credores que querem manter esse tipo de cliente, eles sempre vêm com a mesma pergunta: como faço para cobrar e manter esse cliente, o qual quero cobrar, não quero arranhar a relação comercial, mas quero que continue comprando nossos produtos ou serviços? Vamos ao próximo slide. Vamos lá. Olha só, sendo bem sincero, ou você mantém as contas em dia, ou continua com esse cliente, que em algum momento foi um excelente cliente, fez ótimas compras, representava a grande parte do faturamento da empresa, mas que atualmente, ante os descumprimentos, convenhamos, não é. Seja claro e direto, diga que o momento também é complicado e que a decisão não está mais nas suas mãos, que a empresa tem uma regra a seguir quanto à inadimplência, que você gostaria de ajudar, mas que se você ajudá-lo, paralisando o plano de ação de cobrança, o segmento do plano de ação de cobrança, a sua empresa será a maior prejudicada. Mais uma vez eu recomendo que vocês vejam, eu vou deixar o link aqui embaixo, como montar um plano de ação básico para a cobrança da sua empresa. O link vai estar aqui na descrição. Recomendo que você acesse esse link e veja como funciona. Uma outra dica muito importante: siga e seja fiel ao seu plano de ação. É importante que você siga um plano de ação para que o crédito ele seja recuperado o mais rápido possível. Eu já convidei, vou deixar o link aqui embaixo, tanto do vídeo quanto do artigo que nós fizemos em nosso blog, para que você entenda o que eu estou falando, tá? E você possa criar o seu próprio plano de cobrança, plano de ação de cobrança. É um script, onde você vai seguir alguns passos para que você possa reduzir a sua inadimplência. É necessário frisar que o plano de ação de cobrança ele é fundamental. Vão existir vários momentos no plano de ação, mas o que você precisa entender é que em alguns momentos é importante ceder e passar a cobrança para quem realmente entende, para quem realmente trabalha com isso. O seu negócio não é cobrança, o seu negócio é vender o seu serviço, é vender o seu produto. A cobrança ela acaba sendo um empecilho no funcionamento da sua empresa. Então, você precisa seguir esse plano que vai otimizar, vai fazer com que você ganhe tempo e quando chegar um determinado momento, você passa os títulos vencidos para uma empresa de cobrança, para um escritório de advocacia, para alguém que possa lhe auxiliar na recuperação do crédito. Eu digo isso porque, especialmente, não vale a pena se desgastar física e emocionalmente, muito menos perder tempo com medidas que não irão recuperar o crédito ou gerar qualquer benefício para a sua empresa. Então não há razão para segurar o título no seu sistema, quando na realidade o devedor muitas vezes permanece com o estabelecimento aberto, com vendas a pleno vapor. É importante ter em mente que vai chegar um momento que você deverá passar os títulos inadimplidos para as mãos de especialistas em cobrança amigável e judicial. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo,
mas o que eu posso dizer é que, sem dúvidas, essas técnicas de como cobrar e negociar com o devedor, elas serão úteis no seu dia a dia empresarial. Lembrando que, quando se trata de cobrança, é importante estar atento aos desdobramentos e se preparar antes de negociar com o devedor. Eu vou deixar alguns outros links aqui no vídeo, como por exemplo, como enviar um e-mail, uma carta de cobrança, para que você saiba como iniciar esse processo de cobrança administrativo interno da sua empresa. É isso então, queria agradecer a você mais uma vez que assistiu o vídeo até aqui. Quero lhe pedir também para que você se inscreva em nosso canal, mais uma vez, e curta esse vídeo, porque curtindo esse vídeo você vai ajudar muito aqui o canal a crescer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até logo.